Boa tarde, meu nome é Estevão e eu e meu amigo Michael, a gente é integrante do grupo 2 e a gente vai apresentar a questão resolvida 4 da página 30 do livro. Certo, a questão é o seguinte: dados dois números naturais, x e y, ambos maiores que zero, defina uma função MMC que dê como resultado o mínimo múltiplo comum entre x e y. Para quem não sabe, o mínimo múltiplo comum, como o próprio nome já diz, é o menor valor, que pode ser, no caso aqui, o mínimo múltiplo comum entre x e y é o menor número natural que seja divisível tanto por x quanto por y. Que no caso o resto da divisão, claro, vai dar zero, tanto por x quanto por y. Para definir essa função MMC, ela vai ser definida por composição e para isso é utilizado uma função auxiliar chamada MMC ao x. E aqui inicialmente eu tenho a definição do domínio dela e do contradomínio dela. Ela vai receber os valores de x e y, que eu já mencionei anteriormente, e o valor de k. Esse valor de k vai ser um número natural não nulo, ou seja, um número natural maior do que zero, e o valor inicial dele vai ser o maior valor entre x e y. No caso, entre x e y, o que for maior vai ser o valor inicial de k. E basicamente essa função vai retornar k se o resto da divisão de k por x for igual a zero e o resto da divisão de k por y for igual a zero. Ou seja, o k vai cair na definição de mínimo múltiplo comum. Então, ou seja, ele vai ser o mínimo múltiplo comum. Caso contrário, aqui por recursão, a função vai receber o valor da mesma função, só que recebendo o x e o y e o k com o acréscimo de mais um. A lógica dessa função aqui que eu acabei de definir é a seguinte: o k, o valor inicial dele vai ser o maior entre x e y, ou seja, o menor valor possível, que poderia ser um MMC entre x e y, e ele vai aqui por recursão, ele vai recebendo o acréscimo de mais um, até essa condição aqui se mostrar verdadeira, ou seja, até chegar no valor do mínimo múltiplo comum. São verificados todos os valores a partir do menor possível até chegar no valor que seja o mínimo múltiplo comum, o MMC. E agora o Michael vai apresentar a função principal, que vai utilizar essa função aqui que eu expliquei, ela como auxiliar. Como o Estevão falou, para o cálculo da função de MMC, nós precisamos de uma função auxiliar, que ela tem como entrada o valor de k. Mas como nós definimos esse valor de k? Esse k é definido pelo máximo entre os dois números de entrada. Por exemplo, no cálculo do MMC de 32 e 48, nós vamos pegar o 48 como ponto de partida. E a partir daí a gente pode pensar nesse k como sendo um contador, que aumenta de 1 em 1. Com isso, o valor de k útil para a gente vai ser o primeiro que seja divisível pelos dois valores de entrada e tenha como resto zero. Então, quando essa condição for satisfeita, então esse valor será o MMC. Por exemplo, no MMC de 32 e 48 temos o 96 como mínimo múltiplo comum. Agora, outro exemplo que é citado na apostila do professor Vieira é a obtenção do cálculo do MMC a partir do MDC. Como é que nós fazemos isso? Tendo o MDC de 32 e 48, que é 16, nós podemos utilizá-lo como, no valor de k mais 1, usar a função max, que define o MDC desses dois números. E como é que o MMC é calculado? Basta pegar o produto dos dois números de entrada, de x e y. Então, vamos multiplicar 32 por 48 e dividir pelo valor do MDC.
Com isso, nós obtemos o MMC desses dois números. E com isso, nós finalizamos a explicação do exercício 4.